Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio da MDTV 35.1, a TV de Mogi Guaçu. E hoje eu vou bater um papo bem bacana. Ela que é comandante da GCM de Mojimirim, é palestrante, professora, escritora, nutricionista, colunista do portal da cidade de Mojimirim. Eu vou falar com a Elaine Navarro. Tudo bem, Elaine? Como é que você está? Tudo jóia, Paulo. Tudo bem, graças a Deus. Pô, obrigado por aceitar o convite de bater um papo com a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Legal. Tanto é que a gente tem falado ultimamente com pessoas bem bacanas de Mojimirim, né? E a gente sabe que Mojimirim, Mogi Guaçu, parece quase uma grande família, falando em cidades, né? Então é bem legal e... Queria ouvir um pouquinho da sua história, contar um pouquinho, né, sobre você. A pergunta que eu sempre faço para todo mundo que está aqui comigo, acho que é o que todo mundo faria se fosse conversar a primeira vez com alguém, que é a pergunta que eu vou fazer, que todo mundo pode querer fazer também, te conhecendo. Quem é a Elaine? De onde que é? Aqui de Mojimirim mesmo? Só para a gente desenrolar aqui. Quem é a Elaine? Bom, a Elaine Navarro é uma cidadã mojimiriana. Show. Nasci, fui criada na cidade de Mojimirim e... tenho 3 irmãs, sou casada, tenho um filho de 17 anos, que é meu orgulho. Show! E a minha história como guarda civil municipal começou muito cedo. Então, assim, eu acho que não tem como eu falar sobre mim e não falar de como que foi minha trajetória até chegar aqui, né? Tá. Porque quando eu era criança, eu pertencia a um grupo de escoteiros da cidade. Aqueles com aqueles paninhas, as roupinhas, assim, né? Que usam um lenço. É um lencinho, né? Eu falei paninho, mas uns lencinhos. Tipo aquele filme Up. Sei. É aquilo. E daí eu era escoteira e eu adorava ser escoteira com 8 anos de idade. E a gente os chefes do escotismo eram militares, né? Tinha um militar, na verdade era um militar e outros chefes. Esse militar, ele era para mim assim um exemplo de pai, vamos dizer, porque Show. eu não tinha pai naquela época, minha mãe era separada. Então ele representava a figura de um pai para mim. Então imagina, militar, eu era criança, então eu tinha uma admiração muito grande. E eu olhava para aquilo e falava assim, um dia eu vou ser isso. Então, meu sonho, na verdade, nem era ir para o Exército. Ele era do BAVEX, né? Que é um batalhão de helicópteros do Exército. E eu só falava que eu queria ser fardada, vamos dizer, né? E eu queria aeronáutica. Mas imagina, eu sou uma mulher de 46 anos de idade. Então, com 8 anos de idade era tudo muito difícil, né? Era muito complicado uma mulher ser de Forças Armadas. E foi passando, não tinha condição de fazer cursinho, não tinha condição de sair fora da cidade para estudar. E quando eu já estava lá com meus 18, 19 anos, eu falei, bom, agora eu vou começar a prestar concurso de guarda, de polícia. Então você queria mesmo entrar como uma oficial, você queria ser uma, acho que é isso que fala. Eu queria ser fardada. Sim, fardada. Ou fosse das Forças Armadas, ou fosse da Guarda Municipal ou da Polícia Militar, eu queria. Daí eu fiz alguns concursos e, né, da guarda começou que eu reprovei eu passei no teste escrito e reprovei no teste físico. Porque eu trabalhava em supermercado naquela época, eu ficava 12 horas no computador e não tinha nenhum tipo de atividade física e era muito jovem, uma menina de 18 para 19 anos, então meninada não quer saber de nada de atividade física, né? Eu brinco hoje com meus alunos que quem me vê treinando do jeito que eu treino não imagina que naquela época eu era tão sedentária. Mas enfim, eu reprovei nesse primeiro concurso. Por sorte, um ano depois abri o segundo. Foi a mesma coisa. Eu passei no escrito, reprovei no TAF, de novo, no físico. Daí eu falei, não é possível, né? Daí passou mais um tempinho inédito. Teve um terceiro concurso. Então foi 99, 2000 e 2000 de novo. E, inclusive, naquela época, era o prefeito Dr. Paulo Silva, que é o nosso prefeito atualmente lá. Eu falo que o Dr. Paulo, ele sempre foi um grande incentivador da Guarda Municipal. Ele gosta de segurança pública. E, naquela época, ele abriu 3 concursos. E eu falei, bom, essa é minha terceira oportunidade. Então, eu vou fazer isso acontecer, né?
Daí, o que aconteceu? Eu estudava informática nessa época, na ETEC. E um dia cheguei na minha casa a pé, a polícia militar estava dando uma geral no muro da minha casa. E eu falei, bom, fiquei olhando a cena da abordagem, falei, não tem como eu ir lá e falar para eles, ó, dá licença que eu quero entrar, né? Mas aquilo mexeu muito comigo. Eu falei assim, puxa vida, né? Já é a terceira vez que eu me inscrevo no concurso e eu não consigo entrar. Eu quero ser isso, olha que profissão da hora, né? Legal, Você eu olhava quero. os caras, pô, eu quero ser os caras ali, Eu assim, no quero. meio, né? Era o que eu pensava. Falei assim, eu quero estar ali, abordando também, né? E daí eu já tinha perto de 19, acho que, ou já tinha 19 completo, não me lembro. Enfim, daquele dia em diante eu falei assim, amanhã eu acordo às 5 horas da manhã e vou correr. Porque eu reprovava na prova de corrida. Tinha que correr 12 minutos, eu não aguentava. Eu falei assim, eu vou correr 12 minutos, custe o que custar. E daí eu comecei a treinar todos os dias às 5 horas da manhã. E assim foi, até que eu passei. Daí no terceiro concurso consegui passar. Então eu já estou lá na Guarda Municipal já há mais de 24 anos, né? E daí ali eu fui lotada no trânsito no começo, fiquei 2 anos no trânsito, voltei para a guarda, fiquei no policiamento, daí depois eu fui para a Defesa Civil, coordenei Defesa Civil 15 anos, daí depois eu fui para a Patrulha Maria da Penha, coordenei a patrulha 4 anos e meio e agora assumi como comandante há 45 dias só, Uhum. né, que nós tivemos uma troca de comando e o novo secretário me convidou para fazer o comando geral da Guarda Municipal. E eu prontamente aceitei o desafio. Então, assim, tudo começou com uma farda de um uniforme de escoteiro. Escoteiro lá atrás. Exatamente. E daí os meus colegas brincam comigo, porque eu já estou cursando a terceira faculdade. Eu cursei pedagogia e não fui dar aula para criança. Eu dou aula, mas eu dou aula para jovem, aprendiz, então eu dou aula não formal. Enfim, eu uso a minha pedagogia para os cursos, né, da Guarda Municipal, para os projetos de palestra, essas coisas. Não deixa de ser uma professora, Não em deixa vários de momentos. ser, E daí eu peguei e fui fazer nutrição e é minha segunda profissão. Essa eu exerço fora da guarda. Ah, tem consultório? Tem consultório e tudo. Lá em Mojimirim? Em Mojimirim. Embora agora tá muito difícil de atender, então eu tive que diminuir um pouquinho por conta Porque é do muita trabalho. coisa, pô. Muita coisa. Como você falou, comandante, além disso, Aham. nutricionista, falei, nossa. Então, assim, a gente chega num momento que você tem que dar prioridades, né? E nesse momento, para mim, a Guarda Municipal é a minha prioridade. Uhum. Então, eu tenho pacientes que estão ainda em acompanhamento e esses eu não abandono. Mas, assim, falar que eu consigo atender na mesma pegada que eu tinha antes, eu não consigo, porque a Guarda Municipal demanda muito, né? É um trabalho bem cheio de coisa, de detalhe, a gente tem que estar disponível para o trabalho mesmo, né? Sim. E daí depois, o ano passado, eu resolvi que, na verdade, eu queria fazer um mestrado, que eu acabei abortando ali, né? Eu falei, ai, não, deixa quieto, que tá muito puxado para minha rotina, não tô aguentando. Mas eu falei, mas segurança pública eu preciso cursar, que é parte do meu trabalho. Mas, na verdade, eu comecei a cursar segurança pública sem mesmo nem ter ideia que eu iria assumir como comandante, né? E no final das contas, estou estudando agora, de novo. Estou fazendo segurança pública, no segundo semestre de segurança pública. Nossa, estudiosa, hein? Ah, eu gosto. Então, e daí meus colegas falam assim, mas fez pedagogia, não foi dar aula para criança. Fez nutrição e não saiu tá da guarda para ser só nutricionista. Eu falei, não, porque, gente, só eu sei o trabalho que eu tive para estar aqui. E eu amo muito ser guarda municipal, então provavelmente eu vou ficar lá até aposentar. Falando em farda, dá a impressão assim, esse é o caminho que você queria mesmo. Veio a nutrição, veio as outras professoras, mas a farda é o que você sempre adora, né, até hoje. Eu sempre falo isso, tanto na guarda como para os meus alunos jovens aprendizes, que eu falo que para mim não é só uma profissão, é uma missão de vida. Eu já entendi isso, eu falo com Deus todos os dias e agradeço todos os dias pelo trabalho que eu tenho. Então, hoje eu entendo por que eu estou na Guarda Municipal, porque de tudo aquilo, de eu ter prestado 3 vezes, de eu ter entrado, de eu ter conseguido, porque hoje eu desenvolvo um trabalho que eu considero até como um ativismo de direitos humanos mesmo, que é a proteção de mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência. Então, eu falo assim, não tem como eu fugir da minha missão. Então, eu vou estar lá, fardada, defendendo a minha missão enquanto Deus me permitir.
Nossa, show de bola, né? Gosto muito. Pô, uma baita de uma trajetória. Eu sei que a gente falou aqui em 10, 15 minutos, mas a trajetória que você falou, a gente imagina os detalhes, tudo que você percorreu. Aham. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, você estudou nutrição, é nutricionista também, né? E lá atrás você falou que reprovava por causa do físico, alguma coisa assim. Isso te incentivou a querer nutrição, mas para você também ou não? Só para cuidar das pessoas? Então, é uma É outra uma boa história. pergunta, né? Eu falei, eu vou fazer essa É pergunta. boa e é uma história longa, que eu vou tentar resumir. Tá. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente. Na fase adulta tive obesidade. E só que assim, eu sempre tive uma obesidade controlada. Só que num dado momento da minha vida, eu tive transtorno alimentar. Então eu tinha compulsão alimentar e fiquei com depressão, com ansiedade generalizada e fiquei obesa mórbida. Então eu estava num momento da vida pesando 114 quilos. Sim. E eu não me conformava com aquilo. Eu falava assim, meu Deus do céu, como eu, uma guarda municipal que lutou tanto para estar nesse lugar que eu tô, que eu preciso do meu corpo para trabalhar, porque, gente, é muito difícil você trabalhar numa viatura, você ficar 12 horas de pé, num policiamento, a pé, andando, sendo obesa. E eu falava assim, não é possível. E eu me via ali com transtorno alimentar, sabe? E eu não conseguia controlar. Daí eu falei, não, eu vou mudar isso daí. Só que assim, eu sempre fui muito ativa. Então, mesmo obesa, eu treinava, não do jeito que eu treino hoje, mas eu treinava pela saúde. Só que depois que eu tive filho, ficou um pouco mais complicado. Porque daí as minhas energias voltaram tudo para ele. E daí voltaram para ele e meu transtorno alimentar ficou muito complicado. Até que eu peguei e falei, não, agora eu preciso resolver isso daí. E decidi por fazer cirurgia bariátrica. E eu não, assim, falei, eu já tinha tentado todas as possibilidades. Eu já estava treinando há mais de 5 anos, assim, sem parar. Eu tinha acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico por conta do transtorno alimentar. Só que eu cheguei na nutricionista e na psicóloga na época e falei assim, olha, não aguento mais. Eu tô no meu limite. Eu falei assim, eu não caibo mais em nenhuma farda. Eu usava uma calça número 56, que era o número maior que tinha. Eu falei, eu não tô desempenhando a minha profissão do jeito que eu gostaria de desempenhar. Isso tá me incomodando, porque eu fico interna, eu não consigo trabalhar na rua mais. Eu falei, eu não quero isso para mim. Então, todo mundo concordou. A minha psicóloga, a minha nutricionista, eu procurei o médico e daí eu fiz bariátrica, tem 15 anos. E daí, nesse meio do caminho, a gente aprende muita coisa, né? É. E eu falava assim, puxa vida, né? Eu passei por uns tempos tão complicado na minha vida. Eu falei, por que não ajudar outras pessoas que, como eu, tem transtorno alimentar e acha que não é possível? Porque também a bariátrica não é a resolução de todos os problemas. Porque se a pessoa não muda o estilo de vida, ela volta a engordar. Então não é só fazer e tô livre da Não, obesidade, coisa você assim. emagrece nos 2 primeiros anos, depois você volta a engordar e você pode engordar mais do que você era antes. Então eu peguei e falei, não vou ser uma pessoa obesa de novo. E mais do que isso, eu vou começar a ajudar as pessoas. Só que daí o que aconteceu? Aconteceu meio parecido com o que aconteceu para mim me formar como professora. Eu dava palestra em escola. E daí eu dava aula de trânsito nessa instituição, que é o SEB, que é uma instituição de jovem aprendiz. Todo mundo me chamava de professora. E eu falava assim, mas eu não sou professora, eu sou uma guarda municipal instrutora de trânsito. Daí eu falei, bom, eu vou estudar, vou ser professora de fato, então. Estudei. Daí eu fui convidada por um amigo a escrever uma coluna num jornal que chamava Grande Jogada. E eu falava sobre a minha história de vida. Só que eu falava com base nas minhas experiências pessoais. Daí muita gente mas você é nutricionista? Você é professor de educação física? Eu falava, não, gente, eu só sou uma ex-obesa em tratamento. Daí eu peguei e falei assim, quer saber, eu acho que agora eu vou estudar nutrição, porque as pessoas, será que duvidam da minha fala como ex-obesa? Daí eu fui estudar nutrição. E eu adorei, assim, a faculdade, gostei muito, me identifiquei mesmo com a profissão. Mas é como eu falei, não a ponto de abandonar a guarda, que é minha missão de vida. Então, hoje eu consigo conciliar as duas coisas, né? E eu tenho alguns trabalhos voluntários que eu faço, acabo dando palestra, escrevo num veículo de Mojimirim, né? Que tem abrangência regional, inclusive, falando de estilo de vida.
Então, e assim foi. É legal que você falou assim, que quando você estava nesse processo, né, você também estava fazendo apoio psicológico. Sim, nunca Tem deixei de muita fazer. gente que não associa, né, mas na É, verdade tem tudo a ver, né? tem tudo a ver. Porque, infelizmente, obesidade, transtorno alimentar, você não resolve como as pessoas falam que resolve. Tipo assim, fecha a boca. Fecha a boca e vai fazer um treino, vai andar na Acha rua. que resolve falando isso para alguém, né? Às Não vezes não vê. é. Então, e não é. É um negócio que, se você não tiver uma equipe multidisciplinar, um acompanhamento nutricional, um acompanhamento psicológico, é lógico, né? Tem raríssimas exceções que conseguem sair disso daí, mas é muito difícil. Não é uma fraqueza, é um negócio que você exige acompanhamento. Então, eu fiquei muito tempo fazendo acompanhamento. E, inclusive, hoje eu ainda faço acompanhamento. Olha que Só legal. que, assim, a minha visão é um pouco diferente. Eu faço mais a terapia para lidar um pouco com os impactos da violência que eu atendo todo dia. Porque eu converso com mulher vítima de violência toda hora, eu converso com criança, com jovem que é vítima de abuso sexual. E isso é um negócio que impacta, né, dentro da gente. E outra, eu sou uma ex-obesa em tratamento. Entendeu? Então eu não posso Então você se deixar considera ainda no em tratamento, assim. tratamento. Então, assim, a única coisa que eu sou uma nutricionista. Então eu sei o que eu devo fazer. Mas eu continuo fazendo acompanhamento psicológico, sim, porque já tive alguns, na pandemia principalmente, desencadear de novo compulsão alimentar. E eu estava estudando nutrição e tendo compulsão alimentar. Entendeu? Então é um negócio que você tem que acompanhar mesmo, não tem jeito. Nossa, é uma baita trajetória. Por isso que eu já vou emendar com a pergunta aqui de uma coisa que você falou também, que tá? E esse lance de escritora, alguma dessas histórias está dentro do que você está escrevendo? Está escrevendo, né? É, Como é que é? eu praticamente estou com o livro concluído, que é um livro que fala sobre a importância das patrulhas Maria da Penha na Guarda Civil Municipal. Por que que eu escrevi esse livro? Porque eu, como palestrante, como educadora lá da Guarda Municipal, eu fui fazer muitos treinamentos com guardas. Inclusive aqui o pessoal do Iguaçu, né, Estiva, aqui da região, a gente, Itapira, eles sempre vêm trocar experiências comigo ali de Patrulha Maria da Penha. E um dia eu fui convidada pela Guarda de Poços de Caldas para falar sobre Patrulha Maria da Penha lá em Minas, no encontro de Guarda Municipal Ué. Feminina, em Minas. Daí lá eu conheci uma guarda municipal de Betim. E ela virou e falou assim para mim: Olha, é muito legal a Patrulha Maria da Penha, né? Você não pode ir em Betim dar um treinamento pra gente? Porque nós estamos começando a nossa patrulha e Uhum. tal. Eu vou chamar as guardas da região lá. Você não vem dar esse treinamento? Eu falei, claro, com certeza. Mas, tipo assim, sem saber onde era Betim, de Sim. verdade, né? Quanto tempo levava. E Betim, assim, fez de tudo para eu ir para lá. E eu fui, em fevereiro, acho que do ano passado. Cheguei lá em Betim, foi a coisa mais linda do mundo. Tinha 15 cidades mineiras dentro do treinamento que eu fui dar. Nossa, então, assim, imagino muita gente. Muita gente. E era 15 municípios diferentes. E daí tinha, dos 15, acho que 3 que realmente tinha patrulha ou estava no início de uma Sim. patrulha. E tudo que eu falava que acontecia aqui na nossa região, Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira, o povo falava assim, nossa, é assim mesmo lá? E eu fiquei percebendo, né? Eu falei, meu Deus do céu, Minas é um pouco diferente mesmo de São Paulo. Sim. Não que eles estejam atrasados, não é. É porque cada guarda municipal, ela tem uma característica diferente, até Sim. mesmo dentro do estado de São Paulo pode mudar. E daí eu peguei e falei assim, nossa, eu vou escrever um livro sobre esse assunto, porque daí as guardas civis municipais, elas vão entender da importância de ter uma patrulha Maria da Penha na sua cidade. Sim. Porque, primeiro, que é importante para nós como guarda municipal ter a gente chama de viatura especializada na Uhum. corporação, e é muito importante para a rede do município ter um atendimento como esse, porque o número de violência doméstica no Brasil é altíssimo, né? E eu falo violência doméstica incluindo criança, idosas, idosos, né? Tudo. E daí eu peguei e escrevi o livro. Eu tô com ele concluído. Mas Falta só lançar.
Tá faltando a revisão. Ah, tá. Mas daí eu já estou em contato com algumas amigas que é de um coletivo lá de Já para Mojimirim. poder dar esse apoio aí na revisão. E elas estão me orientando porque como para mim é tudo novo, eu sou escritora de coluna, né, de artigo lá de jornal, vamos dizer assim. E eu tô com o livro prontinho. Daí elas estão me orientando no sentido da gente conseguir fazer como fala? O lançamento do meu livro. Ah, que legal. Qual é o título? Não sei se você pode revelar, senão não precisa falar. Bom, já até falei já. A importância da Patrulha Maria você da falou, Penha. era esse. A importância das patrulhas Maria da Penha na Guarda Civil Municipal. Você que acompanha esse tópico muito de perto, a gente tem números muito grandes aqui na nossa região de violência? Muito alto. Assim, comparado com outras regiões, realmente aqui tá feio, como é que... Eu não tenho como dizer comparado com outras regiões, mas a gente tem um anuário de segurança pública brasileiro que todo ano sai do Brasil inteiro. A gente tem um histórico de uma mulher violentada a cada 4 minutos. Então, assim... Falando em nossa região, você fala? Não, do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Então, a cada 4 minutos, só esse tempinho que a gente falou tá aqui, imagina quantas mulheres foram violentadas. E as pessoas, elas acham que a violência contra a mulher é lesão corporal, é agressão física, e nem sempre é. Dentro da Lei Maria da Penha, a gente tem 5 tipos de violência diferente, que é a violência física, a sexual, a psicológica, que no meu ver é a pior de todas, a patrimonial e a moral. Então, assim, a todo momento pode acontecer uma delas ou várias delas. Então, é alto o número. E a gente tem histórico de que mulheres negras são mais violentadas, que elas são mais abusadas sexualmente. E daí, por faixa etária, a gente também tem os tipos de violência. Então, por exemplo, menina, criança até 9 anos é negligência. Depois, de mocinha até a fase adulta, violência sexual. Daí, na fase adulta mesmo, mulher, violência física. Daí, mulher idosa, negligência, abandono. Então, por isso que eu falo para você que eu sou uma ativista de direitos humanos. Porque eu pego a criança violentada, eu pego a mocinha que pode ter tido lá o histórico de um abuso sexual. Depois eu pego a mulher que está sofrendo uma agressão física de fato. E depois a idosinha que é negligenciada, abandonada pelo filho, ou que tem violência patrimonial, porque o filho e o neto usa droga e álcool e daí pega tudo que ela tem. Então, assim, por isso que eu falo para você, tem que fazer terapia. Tem que fazer, porque é violência o tempo inteiro. Eu imagino. Então, por exemplo, o tratamento psicológico você ainda faz? Eu faço. Acho que é regularmente, né? Regularmente. Com todo esse histórico que você vivencia, recebe de história, né? E assim, é lógico que ele tem diversas coisas. Hoje eu consigo entender, por exemplo, quando eu tenho uma dificuldade alimentar, vamos dizer assim, né? Se eu estou muito nervosa. Então, eu já sei como controlar minha compulsão. Os gatilhos, por exemplo, você já identifica? Eu identifico. E é por isso que a gente fala que a pessoa que faz cirurgia bariátrica, geralmente ela muda a compulsão. Ela muda. E eu tipo assim, troca para outra coisa, troca você diz? por outra coisa. É altíssimo o índice de bariátrico, por exemplo, que usa bebida alcoólica. Por quê? Porque você não consegue ingerir em quantidade, mas beber você consegue, porque o líquido vai reto logo, né? Sim. Então, as pessoas costumam ficar alcoólatras. Então, assim, eu me policio muito em questão a isso, porque eu não quero. Minha mãe morreu de alcoolismo, meu pai é alcoólatra, família é complicado, então não quero. Mas qual que eu acho que assim, hoje é minha compulsão e que, na verdade, me ajuda? Academia. Então, desde quando eu fiz bariátrica, eu comecei a mudar o estilo de vida e eu comecei a treinar. Gostei muito, né? Até o pessoal falava assim, você não vai fazer faculdade de educação física agora? Eu falei, gente, não. Acho que só faltava, né? Para quem não sabe, né, vai dar uma olhada no Instagram da Helena Navarro aqui, muita coisa de academia, você posta, né, assim, os momentos que você está passando ali, né, os processos, tal dia. É que, na verdade, bacana, eu mostro, né? Porque eu quero que as pessoas entendam que eu sou uma ex-obesa e que eu me mantenho, vamos dizer, num corpo com peso ideal, fazendo tudo isso. Não é milagre, não é bariátrica. Eu faz 15 anos que eu fiz bariátrica. Se eu não tiver uma dieta, né, fazer um plano alimentar bem belezinho, eu posto todo final de semana as marmitas que eu monto para a semana toda. Sim. Então, assim,
Eu falo que assim, a pessoa conhece a minha vida de cabo a rabo ali dentro do Instagram. Sim. Porque todo domingo tá postada as minhas marmitas, a pessoa sabe até o que eu comi a semana inteira. Então, minha marmita, todo dia o que eu treinei, o quanto tempo de treino que eu faço, tá lá, tá tudo lá. E tem que ser assim, porque senão eu volto a engordar. Qualquer descuido, na pandemia eu engordei quase 10 quilos. Opa, já. Por quê? Porque a academia estava fechada. Então eu tive que reduzir o nível do meu treinamento, vamos pensar, né? E daí, na ocasião, a gente comprou aparelho e fizemos uma academia em casa. Uma Eu saída, não né? parei de treinar. Só que eu não estava treinando na mesma intensidade que eu estava treinando. Então hoje até eu brinco, eu falo assim, minha compulsão alimentar mudou para compulsão de academia. Hoje, por exemplo, foi um momento difícil para mim, porque eu tô numa pegada de trabalho violenta, que eu tô dormindo pouco, tô ficando muito cansada. E daí hoje eu acordei às 4:30 da manhã para treinar e o meu corpo tava sentindo muito. E daí eu paro e penso assim, não dá, hoje não vai dar. Tipo, eu tenho que respeitar o meu corpo porque ele tá pedindo. Eu voltei a dormir. Assim, Mas é legal identificar esses momentos, aham. até porque acho que você fez o correto, né? Sim. Então, só que, por exemplo, que nem você falou, eu posto os meus momentos. Eu tô num desafio próprio que eu coloquei lá. Eu me dei 100 dias no foco. Daí a pessoa pode falar assim, mas ela deu 100 dias no foco e hoje ela falhou. Eu não considero uma falha, porque descansar faz parte do treinamento. O meu corpo não está aguentando. Então eu tive que dar essa pausa hoje mesmo. Você respeitou o seu corpo. Eu É respeitei. até interessante mostrar isso. Você Aham. respeitou o corpo nesse momento, descansou, mas porque ele pediu, respeitando-o, Aham. e depois continua. E daí amanhã eu volto com força Aí, ó. total. E daí semana que vem eu tô de férias. Então, Aí dá pra... daí dá pra intensificar o treinamento, entendeu? Sabe o que é legal, Elaine? Eu percebi assim, de acordo com até assim, eu vi seu Instagram, vi que você realmente posta esses desafios que você passa. É legal porque mostra para todo mundo ou para as pessoas pertinentes a querer ver uma história assim, que foi um processo que você iniciou e está sendo um processo que não deve acabar. Não. Isso é legal. É o que você falou, mostra uma pessoa real passando por um processo e continuando ele, e talvez alguém do outro lado fale assim, eu também posso. Aham. Por que não? Eu Tá vendo como atendo ajuda? no meu consultório pessoas que fizeram bariátrica e que voltaram a engordar. Porque eles pensam assim, mas peraí, se a Elaine conseguiu ficar com o corpo magro, eu também vou conseguir. Então eu vou lá. Daí eu tenho um olhar diferenciado para ela. Tanto que eu fiz pós-graduação em cirurgia bariátrica e transtorno alimentar, porque é a minha vivência. Então, daí a pessoa chega lá e fala assim, não, mas a outra nutricionista me mandou comer uma maçã, mas a maçã dá mais fome. Eu peguei e falei assim, olha, cada profissional tem uma conduta diferente. Então, vamos respeitar a conduta do outro profissional, porque cada um tem o seu jeito de trabalhar. Mas eu vou falar para você como uma nutricionista ex-obesa com transtorno alimentar e bariátrica. Então, eu vou te dar o que funciona no meu caso e nós vamos testar em você. Se não der certo, a gente vai mudar a estratégia. Altera. Porque daí, de acordo com o meu estudo, eu vou mudar a estratégia. Mas primeiro eu tento algumas saídas com ela que comigo deu certo, entendeu? E outra coisa que também eu mostro muito no meu Instagram, que nem eu gosto muito de treinar hoje, muito mesmo, de verdade. E eu nunca pensei em ser atleta profissional de nada. Mas a Guarda Civil Municipal, ela tem a cada 2 anos uma Olimpíada. E que nunca tinha vindo aqui para nossa região. E no ano retrasado ela veio aqui para o Iguaçu. Teve. E daí eu falei, meu Deus, eu vou fazer essa Olimpíada. Eu falei, Olimpíada, assim, fala de corrida, essas coisas isso, mesmo? Isso, tinha várias coisas. Que legal. Daí eu fui fazer natação, tiro e supino. E eu não ganhei uma medalha de ouro no supino. É lógico, fiquei uns 4 meses treinando com bastante carga. Mas assim, tipo, para uma pessoa comum, entendeu? Uma pessoa ex-obesa que não é uma atleta profissional, eu ganhei medalha de ouro, levantei, acho que meu peso máximo na época foi 60 quilos no supino, que é um peso de homem, né? Lógico. É lógico que é um movimento só, mas eu fiquei 4 meses treinando para poder subir uma vez 60 quilos, entendeu? Daí esse ano teve de novo. Daí eu falei, vou fazer de novo. Só que foi em Campinas, foi em maio minha prova. Daí eu comecei a treinar em janeiro. Só que daí mudaram um pouquinho o regulamento. Eles colocaram, em vez de só supino, powerlift. Então eu tinha que fazer supino, agachamento e levantamento terra.
Só que, assim, na época eu não entendi muito bem o regulamento. Eu podia ter escolhido um dos ou os três. Uhum. Mas aí eu já estava treinando os três e depois me falaram, não, você pode escolher só supino se você quiser. Eu peguei e falei, mas agora já estou Agora já treinando treinou os os três. três, E eu tenho um médico que ele me acompanha na bariátrica, tudo, Uhum. ele fala para mim que eu sou altamente competitiva. Daí, quando eu comentei com ele, eu falei assim, não, doutor, eu vou fazer os 3 treinamentos, eu vou fazer os 3 porque eu tô treinando. Sim. E fui. Só que assim, lá eu peguei atleta profissional, Tá. que elas Campeão. eram powerlift mesmo, né? Mas mesmo assim eu fiquei em 4º lugar. Oxe, então... Entendeu? Aí eu agachei com 110 quilos, coisa que eu nunca na vida tinha feito. Com o supino, dessa vez eu ainda superei a marca anterior, que eu subi 64 quilos. E assim, tranquila. Uhum. Daí eu falei assim, tá bom demais. Eu não sou atleta, eu tô fazendo o meu melhor pra mim. É uma marca pessoal pra mim. Ó, que legal, hein? Uhum. Então tem uma medalhinha de ouro e também o gabarito de 4º lugar, mas foi bem treinado Mas e pra competitivo. mim é o 4º lugar, não tive medalha, mas eu considero como se fosse ouro. Sim. Porque eu atingi as melhores marcas da minha vida, coisa que eu nunca tinha feito. É como eu falei, eu nunca agachei com 110 quilos, imagina, e o medo que dá. E lá eu fiz. Ó, ano que vem acho que tem de novo, hein? Então, Será? era para ser aqui em Mojimirim. Só que daí a gente, por uns impasses administrativos, a gente não conseguiu trazer. Não sei ainda. Mas onde for, você pode ir, por exemplo. Eu posso ir? Possivelmente vai ser numa cidade aqui por perto. Porque tinha várias cidades querendo e tal. E daí eu começo a treinar de novo. Nossa, show de bola, né? É legal que sua história, assim, eu tenho falado, Elaine, para as pessoas que vêm aqui, né? A pessoa que está assistindo a gente do outro lado da telinha desse podcast, às vezes uma palavrinha que a gente fala, às vezes, num episódio aqui, pode incentivar alguém. Só que eu tô percebendo o quanto de palavrinhas incentivadoras já saiu aqui só nesse tempinho que a gente está conversando. Porque às vezes as pessoas estão com dificuldades, N coisas, nem talvez só a obesidade, que é algo que você passou, mas às vezes há algo a ser superado, que falou, poxa, olha que legal, alguém tem uma força assim, acho que eu tenho também, sabe? Algo assim que a gente tem que incentivar. E eu acho muito legal isso na sua trajetória, com tanta coisa que a gente falou que você tem, desde professor, palestrante, né? E eu queria tocar um pouquinho no palestrante, na parte sua, né? Você fala bastante e muito bem, né? Então eu queria só destacar isso, eu tô aqui no seu frente, todo mundo tá ouvindo aí. Na parte de palestrante, você faz algo profissionalmente nisso aí também? Alguém fala assim, vem aqui e tal, a gente te contrata para dar uma palestra. Como é que é isso na sua vida? Ou só para polícia, sei lá, guarda, né? Fala, né? Na verdade, assim, já várias empresas tentou me contratar para fazer esse tipo de treinamento, porque tem vários treinamentos que as empresas precisam dar, né? Mas eu nunca trabalhei com isso. Eu faço isso como guarda municipal. Então, dentro da nossa corporação, a gente tem projetos. Então, eu tenho projetos voltados para direitos humanos. Então, eu faço palestra, por exemplo, no Maio Laranja, que fala sobre abuso sexual infantil. Sim. Eu falo para criança abuso sexual infantil. Só que, por exemplo, eu sou pedagoga. Então, eu tenho facilidade de falar com as crianças. Daí, as professoras me pedem para falar, por exemplo, de bullying e cyberbullying. Daí, eu vou lá e faço trabalhinho com as crianças de bullying e cyberbullying. Daí, quando chega em março, mês da mulher, quando chega em agosto lilás, que é combate à violência da mulher, daí eu vou e falo da mulher. Daí, quando é junho, violeta, por exemplo, é de violência contra idoso. E daí eu vou indo, entendeu? Daí eu vou estudando os temas e acaba que eu vou fazendo as palestras. Mas, por exemplo, é por isso que eu falo, né? Eu não dou aula para criança, mas a pedagogia me abriu muitas portas. Então, que nem na semana retrasada, eu fui dar treinamento para professor lidar com bullying. Olha. Então, assim, eu como professora e eu como guarda municipal falando para eles, olha, gente, como que é o protocolo de atendimento, quais são os canais que vocês podem recorrer dentro da escola para vocês ajudar uma criança que está sofrendo bullying. Então, assim, os temas são diversos, né? E eu vou atendendo dentro da possibilidade da guarda municipal. Mas aí tem mais alguma coisa que nós não falamos aqui, Vamos que lá. eu sou ativista de um grupo que chama Grupo Mulheres do Brasil. Opa, vamos falar sobre isso. E esse grupo, ele foi formado pela dona Luísa Trajano, que é a dona do Magazine Luiza. Então, a Luísa, ela tem o grupo com mais de 100 mil mulheres no Brasil.
E hoje deve ter muito mais, umas 110 mil. Eu perdi as contas, agora não tenho olhado lá, porque ela vai mudando no site, Sim. Mas mais de 100 mil é certeza. E lá tem diversos temas. E eu sou a líder de combate à violência contra a mulher. Então, por exemplo, quando eu estou de férias ou quando eu estou fora da minha cidade, que alguém me chama, eu vou como voluntária do Grupo Mulheres do Brasil. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, eu já vim aqui na cidade de Mogi Guaçu à noite numa igreja, por exemplo, falar de violência contra a criança. Uhum. E eu tenho que, tipo assim, a gente respeita a casa dos outros. Então, se a Guarda Civil Municipal daqui faz esse trabalho, eu não venho fazer. Eu sempre oriento que procure a Guarda Municipal daquele município. Eu só venho se a Guarda do município me convidar. Tá. Entendeu? Então, que nem eu fui convidada para falar lá em Pinhal esses dias atrás, semana retrasada. Semana que vem eu vou voltar lá de novo, fazer um podcast, inclusive com as Que legal. crianças do ensino médio, do Grêmio, para falar de violência contra a mulher. Mas o que eu faço em primeiro lugar? Primeiro vocês ligam no comando da Guarda Civil da sua cidade, pedindo autorização para eles. Se eles me autorizarem, eu vou. Vai. Entendeu? Então, assim, não é o meu meio de vida. Entendi. É parte do meu trabalho. Mas parece mesmo. que você gosta também. Eu né? gosto. Dá falar das instruções. Por exemplo, você falou de bullying. A gente estava até procurando alguém para vir falar um pouquinho sobre isso em algum episódio, ainda estamos buscando, mas vi que você tem um conhecimento sobre isso, por isso que você ajuda. É legal que a parte toda sua de guarda, tal, além de muitas outras coisas da sua trajetória, consegue passar isso numa palestra. Uhum. Por exemplo, o bullying nas escolas, por exemplo, só queria comentar um pouquinho sobre isso, já que é pessoas que a gente já quis trazer sobre isso, sei que você fala sobre isso. Bullying é tão discreto às vezes e a gente tem percebido, né? Por exemplo, eu vi uns vídeos esses dias, né, de quanto o bullying discreto ele pode machucar e leva uma pessoa, por exemplo, uma criança a ficar adulta sem nunca ter resolvido, Sim. porque ele é discreto, Sim. né? E é legal que talvez o trabalho que você faz pode levar informação para as pessoas um dia falar assim, pô, eu preciso falar sobre isso, estou sofrendo isso, ou estou percebendo, mas não sei se é ou não, né? Como é que é isso para você, a parte do bullying? Então, na verdade, a gente é assim, né? Eles me respeitam muito como uma figura de policial. Então, quando eu tô na escola, eu tô conversando com eles. E daí lá eu falo de diversidade. Entendeu? Eu falo assim, gente, eu sou uma mulher de cabelo colorido toda tatuada e sou uma policial. Quer dizer, tipo assim, tira da cabeça. Já quebrou alguns estereótipos aí, né, da Exatamente. sociedade. Quer dizer, vocês vão brincar com uma pessoa que é tatuada ou com uma pessoa que tem um cabelo colorido. Eu sempre fui uma pessoa muito diferente, entendeu? Vocês vão brincar com uma pessoa gorda? Vocês vão brincar com uma pessoa LGBT? Não. Vocês vão fazer preconceito religioso? Então, eu sempre tô em escola, porque assim, como guarda municipal, a gente faz patrulhamento em escola, a gente tem os projetos educativos, eu tenho o meu projeto de trânsito com os jovens aprendizes, então eu sempre estou falando, gente, é respeito às diversidades, porque se você não respeita, entra no bullying, no cyberbullying, que hoje é crime. Lógico. Entendeu? Qualquer coisa que você coloque na internet que você esteja agindo com preconceito contra a pessoa vai te processar. Eu falei, mas não é a questão de processar, você vai desrespeitar o que a pessoa é. Daí, tanto que eu tava lá falando de bullying em Pinhal, na escolinha de Pinhal, e eu tava de coque, toda não sei o quê, e daí eu comentando com eles, né, que eu peguei e falei assim, gente, eu sou uma mulher diferente, vou mostrar um negócio pra vocês. E tirei o meu coque, mostrei o cabelo. Das meninas ficaram doidas, né, nossa, ela tem o cabelo cor-de-rosa. Mas pode uma policial ter cabelo cor-de-rosa? Essa pergunta acho que ia vir mesmo das crianças. Mas pode uma policial ter um monte de tatuagem? Mas pode um policial ter unha comprida? Eu falei, gente, a gente pode tudo. Eu falei assim, o que vocês não podem é parar de estudar. Ótimo conselho. Né? Eu falei, vocês não podem parar de estudar, porque eu tenho 46 anos e desde os 6 eu estudo. E eu não pretendo parar, porque para eu ter a profissão que eu tenho e eu fazer o meu trabalho com qualidade, eu tenho que estar me atualizando, porque lei, ela muda toda hora, não sei o quê. Então, você combate o preconceito com informação. Então, eu sempre estou nas escolas falando sobre diversidade, sobre respeito à diversidade. E daí, quando eu falo para eles que se tiver bullying, que eu estarei lá, daí parece que dá uma amenizada, sabe? O pessoal... Porque daí, o que acontece? As diretoras falam assim, eu vou mandar chamar a Elaine Navarra aqui, hein? Ela vai dar um jeito em vocês. Assim, não em tom de ameaça, mas que
eu vou lá e vou resolver a parada, né? Sim. E é legal, o trabalho é legal, mas a gente tem uma ronda escolar, a gente tem uma patrulha Maria da Penha, a gente tem as outras viaturas da guarda que está sempre na escola. Então, assim, a presença de um policial, seja da Guarda Municipal ou da Polícia Militar dentro das escolas, também ajuda bastante. Porque, na verdade, eles se identificam com a gente. Ah, eu quero ser como você. Olha Né? que legal. Às vezes incentiva outras pessoas que Aham. podem ser, vou usar uma palavra que talvez não seja, mas às vezes uma pessoa que tem um espírito mais alternativo, mas ainda pode. Sim, com certeza. Lógico que você pode ser guarda, né, Aham. policial, taca a farda igual você falava Um no dia eu começo. estava na frente de uma escola e a menininha veio e me abraçou. E falou assim, eu quero ser policial, tia. Uma criança de uns 8 anos de idade. Uhum. A mãe virou e falou assim para ela, ah, menina, para, você não sabe o que você está falando? Falou para a criança desse jeito. Sim. Eu falei, mãe do céu, mãe, não fala isso para sua criança, porque eu sei que eu quero ser policial desde os 8 anos de idade. Quase a idade da menina que veio falar com Eu você. falei assim, veja bem, eu tô aqui há 24 anos sendo policial. Eu falei, então não desmereça o sonho da sua filha, porque pode ser que daqui a uns anos ela esteja aqui no meu lugar. Nossa, que bacana, É né? muito Assim, legal. é incentivador isso aí, né? Aham. Elaine, só sobre o bullying ainda, que é dúvidas que eu queria tirar, que legal que a Aham. gente pode falar sobre isso. Você falou que sofreu, então, um tempo de transtorno alimentar, Aham. né? Veio até a obesidade, você Aham. sempre sofreu isso. Você sentia algum tipo de preconceito ou bullying com a obesidade na época? Muito, Acho que é legal falar sobre isso, porque Aham. pode ter gente ouvindo e fala assim, muito. poxa, talvez eu vou me identificar com aquilo. Como é que era isso aí? Então, na verdade, sabe, eu quando era criança, eu acho que eu sofri muito preconceito. Bullying mesmo, né? Que naquela época não tinha essa palavra diferente, Ah, eu né? também não ouvia quando era. Não. né? Então, assim, eu tenho. E você falou um negócio que na hora me chamou muita atenção: que essas coisas marcam a vida da gente na fase adulta. Uhum. Então, por exemplo, teve um episódio que eu lembro que era uma. E eu não era obesa nessa época, eu era com sobrepeso, mas Tá. eu me considerava uma criança gorda e eu tinha vergonha do meu corpo. E daí eu fui fazer primeira comunhão. Daí chegou lá, todo mundo falou assim, não, porque todas as mães queriam comprar vestido chique para as crianças, e a minha família não tinha condição. E daí a gente, assim, eu lembro muito bem desse episódio, dos pais falando sobre a roupa das crianças, e daí eles falaram, não precisa comprar vestido não, vamos comprar uma roupa mais simples. E eu virei para minha mãe e falei para minha mãe assim, ah, mãe, eu sou gorda, não quero usar vestido porque eu tenho Falou. vergonha, né? E é caro também. Então a minha mãe comprou assim um shortinho branco e uma blusinha branca lá. E fui na primeira comunhão desse jeito. Só tinha eu desse jeito lá. Todo mundo foi de vestido. E daí eu era a criança gorda com uma roupa diferente. Eu saí da igreja chorando e não queria fazer primeira comunhão. Falei, não vou fazer. E daí eu sei que a minha tia, que era a administradora da igreja, Sim. e veio o padre, não, vamos lá. Beleza, me convenceram. Mas me marcou, entre outros tantos episódios, entendeu? E daí, tipo assim, outra coisa que me levou muito a fazer bariátrica. Porque quando eu tava na guarda, eu me olhava e falava assim, meus amigos, os meus colegas não são obesos. E daí o cara não vai querer trabalhar comigo na rua. Eu tinha o preconceito comigo mesma. Uhum. Eu falava assim, eles não vão querer trabalhar comigo na rua porque eles sabem que eu vou deixar ele na mão. Porque se eu tiver que correr, eu não vou aguentar correr. Porque eu não consigo correr, eu tenho 114 quilos. E o cara precisa de mim em forma. E daí eu ficava, ai meu Deus do céu, eu preciso resolver isso daqui. E daí eu também tinha um preconceito comigo, com o meu peso. Então, assim, hoje eu sempre falo isso, inclusive na minha coluna eu já falei muitas vezes sobre isso. Que cada um tem a sua característica, tem gente que é muito bem resolvido com o seu corpo, Uhum. com o peso, com a aparência. Eu não era. Então eu quis mudar. E hoje eu faço tudo para eu não ser o que eu era, porque eu não era bem. Eu tomei, tipo, época de 3 antidepressivos de uma vez só. Assim, era 3 Então você também já medicamentos. passou para a fase dos remédios. Sim, eu tomava 3 medicamentos diferentes porque eu tinha transtorno alimentar um atrás do outro. Daí eu comia e chorava, daí eu ficava triste, eu comia, daí eu comia e chorava de novo. É um círculo vicioso ali, né? Então, assim, eu passei bullying quando criança, entre vários outros episódios. Vou contar só mais um, né, pra gente não se Por favor. prolongar. Pode falar. Mas, por exemplo, teve uma festa junina na escola
E a gente, eu não sei como que chama aquilo, mas sabe aquela brincadeira que é uma fita, que as crianças ficam tudo entrelaçando fita? Eu também não sei o nome, mas eu sei qual É que é. folclórico Tá, aquilo, né? Então teve uma festa, eu acho que era até festa do folclore, não era junina, não. E as meninas da minha sala, tudo tava passando a fita. Uhum. Eu, que era gorda, fiquei segurando o mastro da fita. E aquilo me marcou também. Eu falava assim, mas puxa vida, por que que eu não posso ser a criança que tá passando a fita também? E coloque então um homem ali, um menino, porque o menino não faz questão de passar na Sim. fita. E o menino pode segurar pra gente, apoiar a gente. Mas não, me colocaram lá para segurar o mastro. Então eu falei, não quero ser essa pessoa. Entendeu? Então, e a gente chama isso de gordofobia, né? Ah, sou gorda. Ou baleia. Como que era? Baleia fora d'água? Baleia fora d'água era comum. Entendeu? E daí também, quando eu fui fazer o concurso da guarda, eu me testei, né? Falava assim, não. Só que eu nem tava obesa nessa época, eu tava com sobrepeso. E daí eu ficava pensando, pô, mas eu não consigo correr. Eu vou bem na prova escrita. Tinha passado em segundo lugar na prova escrita, numa das provas. E chega na prova física, eu não consigo correr 12 minutos. Não conseguia correr 12 minutos. Tanto que, só para você ter uma ideia, eu tenho bloqueio mental com corrida até hoje. Eu não consigo correr. Tipo assim, para conseguir correr hoje, a gente chama de HIIT, que é aquele treino intervalado. Então eu corro 1 minuto, ando 1 minuto, corro 1 minuto, ando 1 minuto. Daí eu consigo fazer, por exemplo, 12, 15 minutos seguidos nesse ritmo. Mas se você falar para mim, vai lá e corre 12 minutos seguidos, parece. A minha cabeça não deixa. Você vê que aquelas coisas lá atrás às vezes carregam alguns gatilhos Sim. ou algo que desencadeia ali, a gente Sim. pensar assim. Uhum. Nossa, mas dá pra ver que sua trajetória foi... Assim, por que eu falo trajetória? É que quando você vai falar sobre isso, tem muita propriedade, né? Uhum. Até legal, eu tô ouvindo aqui, tô sentindo muita propriedade, Uhum. sinceridade no que você tá falando, e acho muito legal isso. Mas vamos falar um pouquinho agora das coisas. Qual que é o seu projeto de vida daqui para frente? Aposentar com a farda ou outros projetos? Aí você fala assim, não, quero um dia ser cantora de rock. Não sei, estou dando exemplo. Né? Qual que é o projeto da Elaine daqui para frente? Então, né, é muito louco isso, porque eu fico pensando todo momento o que eu quero ser quando eu sair da guarda. Eu acho que eu vou continuar na carreira de nutrição, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Mas, por exemplo, o ano passado me candidatei a vereadora. E eu não me elegi, fui até bem votada, tal. E eu fiquei pensando sobre isso, porque, tipo, eu sou uma ativista de direitos humanos e eu falava assim, eu preciso estar envolvida com isso. Eu quero. É um jeito de escalar isso aí, né? De ajudar as pessoas. Mas que nem eu queria muito, fui candidata a vereadora na última eleição, só que se hoje você perguntar para mim, você quer? Eu não sei se eu quero. Porque eu gosto muito do que eu faço. Entendi. Entendeu? Então, dependendo de como tiver... Porque se você ganha, você ia ter que abrir mão de algumas coisas. Se você entra como vereadora. Exatamente. E daí, será que eu estou preparada psicologicamente para deixar o meu trabalho de guarda municipal, que eu amo tanto? E daí eu sempre fico colocando isso na balança, sabe? Falo assim, ai, talvez daqui 3 anos eu não quero isso, não. Eu vou continuar sendo guarda. Porque também falta pouco tempo falta pouco tempo para aposentar se fosse especial, né? Uhum. Mas se eu for esperar o tempo mesmo, ainda tem mais uns 10 anos, eu acredito. Nem sei, que cada hora de um jeito, né? Sim. Mas mas assim, uma coisa que eu ainda não desisti da minha mente é fazer o mestrado e dar aula de nutrição. Isso eu quero. Então, se eu deixar de fazer o que eu faço na Guarda Municipal, talvez eu vá para essa área de docência mesmo. Que daí vinculo as duas áreas de formação minha, professora e nutricionista. Nossa, legal. Uhum. Tá vendo? Vamos chegar até uma legal. Acredito que você vai conseguir. Pela sua trajetória de estudar e ter conquistado, né, esses títulos, eu acredito que vai ser fácil para você chegar até lá, hein? A professora de faculdade, na docência de ensino superior, né? Ou então, quem sabe eu viro atleta. Eu sou uma idosa atleta. Oxe, que isso? Mas é legal. Eu gosto de treinar também, né? Não, tô brincando. Docência eu gosto muito. Talvez eu acho que eu migre para esse lado. A nutrição e a docência na área de nutrição. Show de bola. Então pode ser que daqui a alguns anos nos bancos da faculdade tá lá ensinando no curso de nutrição. Quem sabe? Acho que você deve ter ouvido já muita história, tanto no consultório de nutricionistas, deve ter ouvido muita história, né? Que
que você também, com a sua trajetória, pode ter ajudado. Uhum. Porque eu dou muito valor para isso. Eu sei que cada profissional que vai lá, estuda, se esforçou, tá lá, o nutricionista, se esforçando a ajudar as pessoas. Mas eu acho bacana, assim, o profissional que tem a bagagem junto, né? Uhum. Porque para falar sobre nutrição e com a bagagem que você tem, existe propriedade um pouquinho além dos livros estudados na Aham. faculdade. Então eu acho isso bem bacana, né? Você já sentiu ajudar as pessoas como nutricionista, falando um pouquinho sobre sua trajetória, ou sentindo que a pessoa está ali, você tem aquela empatia? Como é que é? Deve ter acontecido, né? Aham. Muito, Aquela porque sinergia, pô, a transferência que a gente fala, sim, né? muito, porque geralmente a pessoa que me procura no consultório, ela me procura por conta da minha história de vida. Não é assim, porque nutricionista a gente tem muitas em Mojimirim, Mogi Guaçu muito boas, né, inclusive. E eu tenho uma segunda, aliás, a nutrição é minha segunda profissão, eu tenho uma profissão principal que é a área de segurança pública, Sim. né? Então a pessoa às vezes pensa assim, ah, mas ela é uma mulher muito ocupada, será que ela vai ter horário no consultório? Mas quem me procura, procura por conta da minha história de vida. Então, às vezes a pessoa chega no consultório e fala assim, ah, mas eu não consigo treinar. Eu acordo às 4:30 da manhã e treino. Então, assim, tudo que a pessoa vai dando de alternativa ao contrário, vamos dizer assim, né? Sim. Eu viro o jogo. Eu falo, não, mas comigo era assim também e hoje eu consigo. Então, eu vou mostrando para ela que é possível se ela quiser, com a minha história de vida. Eu falo assim, ó, não adianta você falar para mim que não dá certo, porque dá. Só que é lógico que você tem que querer. E eu entendo que agora não é o seu momento, porque eu também tive o momento que eu não queria. Só que se a partir do momento que você fala, eu quero fazer, você dá um jeito de fazer. Tanto que, ó, uma outra coisa que eu não gosto de fazer, eu não gosto de fazer cardio. Hum. Eu não gosto de esteira, eu não gosto, mas eu gosto de bicicleta. Então, por exemplo, comprei uma bicicleta, tenho roupa de ciclista, eu só parei de pedalar na rua por conta do frio. Porque quando entrou o frio, escurece e eu pedalo 5 horas da manhã. Então, para mim, pedalar para a rua de madrugada estava ruim. Só que daí a minha, né, a professora de educação física que faz o meu treino, ela falou assim, Elaine, só que pro seu objetivo eu preciso colocar 30 minutos de cardio no seu treino. Uhum. Daí eu falava assim, ai meu Deus do céu, 30 minutos de cardio, eu já Meia fico. hora, meia hora, né? E eu já fico 1 hora em treinamento. E eu não posso deixar de fazer o treinamento para fazer o cardio. Tem que ser as duas coisas, né? Daí ela falava assim, aí um pouquinho mais cedo para academia não dá certo? Daí eu falo, não dá, porque minha academia abre às 6. Hum. Só que daí eu fui embora um dia para casa e fiquei pensando sobre aquilo. Eu falei assim, tá, mas eu dou tantas alternativas para os meus pacientes, eu tenho que dar uma alternativa para mim também. É. Eu falei, eu vou trocar de academia. Daí eu fui lá e fiz um plano naquele Gympass, que daí você pode entrar em qualquer academia, e a gente tem uma academia 24 horas em Mojimirim. Daí eu comecei a acordar às 4:30 da manhã Uhum. e treinar às 5:30. 5:30 eu tô na academia. Daí os outros falam assim pra mim, nossa, eu não sei como que você consegue Então, 5:30. Eu falei assim, eu não sei como que você consegue 6:30 da tarde. É a mesma é coisa. um jeito de se ver, né? Porque se você falar pra mim, tipo assim, se você for na academia agora, vai estar fervendo de gente. Uhum. Só que se você falar pra mim, Elaine, vamos na academia agora? Não vou, mas nem pagando. Não vou, porque eu não tenho energia pra fazer isso. Então, assim, eu parei de dar desculpa e dar soluções, entendeu? Então, o meu paciente, ele sabe que se ele vai lá com 20 desculpas e eu vou dar umas 40 soluções. E daí, ah, mas fazer dieta é muito caro. Não é? Daí eu mostro pra ele que não é. Acredito que mostra opções, né? Fala, Aham. pensa. E mostro, e daí é muito interessante também, porque às vezes as pessoas falam assim pra mim, né? Por exemplo, eu vou comer pizza. Hum. Eu posto a minha pizza. E daí a pessoa fala assim, nossa, mas nutricionista pode comer pizza? Eu falo, pode e deve. E eu estou postando, inclusive, que é pro meu paciente ver que ele também pode. Porque se você não tiver um dia da sua dieta que você tem uma refeição livre, que o povo fala de dia do lixo, eu não gosto desse termo nem. Nossa. Nome pesado para falar. Ah, eu acho que comida não é lixo. Então, Uhum. para mim é muito pejorativo. Eu falo que é o dia da refeição livre. Então, eu sempre posto dizendo que ó, hoje é o dia da minha refeição livre. E eu treinei a semana inteirinha às 5:30 da manhã para eu poder Aí. comer essa pizza aqui, ó. Entendeu? Então, eu vou sempre dar uma solução. E daí, por exemplo, estava numa festa um dia que era a festa do pastel. Daí passou eu estava sentada na entrada da instituição lá, né?
A pessoa passou e falou assim, você come pastel? Porque eu sou bariátrica. Daí passou outra pessoa, nossa, mas nutricionista come pastel? Eu falo, gente... Dá vontade de falar, mas como não? Eu falei, por que não? Daí o que eu falo? Eu falo assim, como e prescrevo para os pacientes também. Come um pastelzinho lá. Uhum. Porque senão fica muito chato. Porque ninguém consegue ficar de... Porque também tem a diferença da reeducação alimentar para dieta, né? Dieta, você tem um momento específico para você fazer. Ou é porque você tem alguma doença, por exemplo, se eu sou diabética, eu tenho que ter restrição de açúcar, de carboidrato. Ok, tá tudo certo. Dieta. Agora não, eu sou um indivíduo saudável. Eu só preciso comer certo. Comer de tudo um pouco, moderadamente. Daí tá tudo certo. Então é isso que eu quero provar pra pessoa, que ela não precisa restringir nada. Daí às vezes a pessoa me encontra na academia e fala assim, tirei a janta. Eu, ai, mas por que você tirou? Ai, porque a janta engorda, né? Daí a pessoa fala assim pra mim, ai, o que você acha do jejum intermitente? Eu, depende, pra mim não dá certo. Pra mim, a Elaine não dá certo, porque eu tive compulsão alimentar. Então, quando eu fico 12 horas sem comer, eu tenho compulsão quando eu como. Mas pode ser que pra você dê certo, né? Então, a gente tem que analisar todos os lados. Você vê como o indivíduo ele é único, né? É bem estudado, mas é legal. É que legal que você apoia em tanta coisa as pessoas, tanto na nutrição quanto em outros lugares. Elaine, passa rápido, né? Uhum. Eu falei para você, no comecinho que eu falei para Elaine que ia ser rápido e foi mesmo, né? Uhum. Porque tem muita coisa para falar. Eu sei Sim. que a sua experiência carrega o que a gente não conseguiu falar. Eu acho que no 0,5% da sua vida aqui, ou as trajetórias que você teve, além do que a gente falou aqui. Mas queria fazer um convite para você. Deixar suas considerações finais, um alô, o que você quiser, fica tranquilo, olhando para a sua câmera, que é isso aqui. Essa aqui, ó, fica à vontade. Ai, Jesus, o que tanto eu tenho para falar? Bom, gente, eu vou falar como uma pessoa ex-obesa, que todo mundo pode conseguir tudo o que quer na vida, né? E eu falo assim, tanto na nutrição quanto na guarda municipal, porque eu falo que hoje eu sou uma pessoa muito realizada. Então, eu tenho o emprego que eu mais desejei na minha vida. Daí eu tenho um segundo emprego que eu amo também fazer. E assim, não é fácil. É uma luta diária que a gente precisa todo dia se reinventar para conseguir. Mas é possível. Então, pessoal, vamos parar de dar desculpa. Em vez de dar desculpa, pensa na solução. Pensa na solução, porque vai dar certo. Sempre dá. E acreditar em Deus, né, gente? Porque sem Deus a gente não é nada. Então, assim, todo dia eu agradeço a Deus pela vida, pelo meu trabalho, por tudo que eu sou. E que eu acho que se eu não fosse tão grata a Ele, talvez eu não estaria aqui. Né? Eu acho que é isso, basicamente. Legal. Bom, foi umas boas palavras aí. E além de... É que somou junto com tudo que a gente falou, tá? Então, eu agradeço demais. Obrigado, Elaine. Queria, sei lá, talvez daqui a um outro momento a gente voltar e contar mais histórias que podem inspirar mais pessoas, que é o que você já faz provavelmente a vida toda. Ah, com certeza. Tá, acompanha o Instagram da Elaine, que passou várias vezes aí na telinha. Então tá bom, Elaine, obrigado, tá? E é isso aí. Muito obrigada. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.